Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre uma ferramenta que eu criei para atualizar o arquivo obs.dat que é utilizado dentro do TechDA. Essa ferramenta é útil para atualizar as coordenadas dos observatórios que a gente está coletando os dados, né? Então, a ferramenta que eu utilizo é essa criar obs.exe. Tá? A configuração dela é o mesmo processo que a gente faz a configuração do GPS Tech Portable. Ele tem um arquivo config obs.txt. Dentro desse arquivo, nós temos aqui onde estão os dados, onde é o destino, que é onde ele vai descompactar o arquivo e depois excluir no final. O setzip e o ratanaka, que tem que estar na mesma... Também a gente não muda aqui a estrutura aqui, né? Então, para executar ele é bem simples. A gente faz o mesmo processo lá, cmd. Aqui eu venho criar OBS, Enter. Ele já vai pegar ali que eu tenho 7.952 arquivos zip, então independente do formato. Mas ele vai, quando eu clicar em um descompactar, ele vai pegar um arquivo de cada estação, só para pegar as informações que estão dentro do arquivo Hynix, que é onde tem as coordenadas x, y, z, que é calculado para calcular a latitude e longitude da estação. Então eu vou colocar aqui 1, ele vai começar o processo a descompactar todos os dados e coletando e guardando essa informação dentro de uma matriz ali. Como eu tenho muitos dados aí para processar, então eu já fiz esse processo anteriormente. Aí eu tenho aqui nessa pasta, nesse aqui eu tenho quando ele finaliza, e quando ele chega no final ele fala assim, ó, o arquivo obs.dat foi criado, que é o arquivo que está disponível na pasta onde eu rodei o criar OBS. E aí no final ele pergunta se você quer excluir ou não os dados que foram extraídos, né? Aí você coloca um para excluir, para ele apagar todos os .o que ficaram disponíveis lá. Então ele vai apagar todos os .o, .d e todos os outros arquivos que foram extraídos dentro do programa, tá? Dentro do código. E aonde que a gente vai usar isso daí, né? Então aqui eu abri o TechDA. O TechDA vocês já estão... quem já usou o TechDA sabe como que é. Então quando eu abro o TechDA e eu não tenho um arquivo OBS bem definido, ele acontece aqui, ó, fica a sigla e fala como a estação não está cadastrada, tá vendo? Então o que tem que fazer? Eu vou fechar aqui o TechDA, eu vou ir lá no meu arquivo aqui. Eu tenho que copiar esse arquivo. Esse aqui é o arquivo que gerou, eu só editei só para ele não sobrescrever, tá? Então, mas era o OBS1. Eu vou fazer um Ctrl+C nele, vou copiar ele e vou jogar na pasta que o TechDA utiliza, onde está os OBS, tá? Então eu vou lá no esse computador, C, usuários, aí no meu nome, que é o nome que vai estar no seu computador. E aí você vai clicar aqui, vai estar uma pasta do TechDA. Dentro do TechDA eu vou jogar aqui a pasta OBS. Tá? Então eu vou só substituir essa aqui, aí o OBS1 foi que eu copiei e vou deixar ela como OBS. Ok? Dentro dela ela tem essa estrutura. Antigamente a gente guardava a cidade, o estado dentro desse arquivo, mas hoje a gente já não está levando mais isso em consideração, que a gente não está utilizando. Então ele tem todas as siglas, latitude e longitude das estações. Então lá no TechDA, se eu voltar lá no meu DGPS software, o TechDA, assim, todo mundo sabe que pode colocar o TechDA em qualquer lugar dentro do computador, né? Eu coloquei dentro dessa página de GPS software para ficar mais fácil, tudo que é de GPS está dentro aqui, né? Então você tem que ter ele e a licença que foi criada para esse computador, tá? Então o TechDA, eu vou abrir ele aqui, ele vai carregar a ferramenta. Ele demora um pouquinho porque carrega a parte gráfica, os mapas, né, com as coordenadas, então isso demora um pouquinho. Principalmente que agora que a gente colocou algumas estações no observatório. Vamos ver isso ali. Carrega. Isso aí eu fiz porque a gente estava com muita dificuldade
de pegar novas estações, depois não tinha siglas lá, então demorava muito para inserir isso na mão, né? Tá carregando, como tá processando mais aquela ferramenta, ele demora um pouco mais aí. E olha só, agora as estações agora são todas com latitude e longitude. Tá vendo? Não tenho nenhuma com não cadastrada, porque eu peguei a lista das estações que eu fiz o download. Então eu peguei aquela pasta que fiz o download e criei o OBS em cima daquilo ali. Tá? Então, caso você tenha problema quando você abrir o TechDAI e não tiver a estação cadastrada aqui, você pode ir lá em programas, ferramenta, registro de estação, ou você roda esse programa, cria o OBS e substitui o OBS que tem lá na pasta dos meus documentos lá do TechDAI, tá? Fazendo isso daí você já vai ter todas as estações e aí é só utilizar o TechDAI para fazer os gráficos e assim por diante. Mas essa parte de utilização do TechDAI será em outro gráfico, em outro vídeo que eu vou falar com vocês. Até mais.